Assim como a vida é feita de ciclos, os relacionamentos amorosos também. E cada fase de um relacionamento tem as suas características e as suas necessidades específicas. Cada fase é diferente uma da outra e nos traz novas experiências e novos aprendizados. Conhecer cada fase nos ajuda a não nutrir expectativas ilusórias e evitar enganos que muitas vezes podem levar ao sofrimento das pessoas e das relações. Para ficar mais didático para você, eu vou comparar essas fases com a fase da construção de uma casa, porque afinal, relacionamentos são construídos, não são? Então vamos lá, vamos falar da primeira fase. A primeira fase de um relacionamento é a fase da paixão, que na construção da casa equivale ao sonho da casa, ao projeto. E todos vocês sabem, né? A gente pira na fase do sonho da casa. Quando a gente sonha com uma casa, a gente vai começar o projeto de uma casa, a gente quer tudo, né? A gente pode tudo, quer tudo. A mesma coisa acontece na paixão. A paixão, vocês sabem que é chamada de demência temporária? E sabe por quê? Porque nós temos no nosso cérebro uma série de alterações químicas provocadas pelo estado de paixão. E isso leva a gente a perder o senso crítico muitas vezes. Então, na paixão, nós queremos estar com o outro o tempo todo. Nós pensamos obsessivamente no outro. Eu estou fazendo uma coisa, penso. Eu estou estudando, eu penso. Eu estou trabalhando, eu penso. Sinto insegurança, ciúme. Abandona, né? Nós abandonamos famílias, amigos. O desejo é só outro e parece que isso nunca vai passar. Que eu encontrei o supra-sumo da minha vida e que isso vai durar para sempre. E a gente esquece que essa fase é uma fase muito intensa, mas ela é também passageira. Ela é de curta duração. A paixão, ela dura de 1 a 2 anos. Depois ela vai passar, inevitavelmente. Ou ela vai transitar para a fase do amor de verdade, ou ela vai terminar a relação. Então, é importante que a gente conheça para que nessa fase de paixão a gente não tome grandes decisões. Eu conheço muita gente que tomou decisão na fase da paixão e depois teve que assumir as consequências. Por exemplo, ter um filho. Esse é o amor da minha vida, agora eu vou engravidar, vamos ter o nosso filho. Depois termina a paixão, não passou para o amor porque não deu certo, acabou a paixão, ficou o filho. Ou mudar de país, ou fazer qualquer outro tipo de coisa que depois que passar a paixão, você pode se arrepender. Então, a gente conhecendo isso, a gente não vai tomar sérias decisões. A gente vai curtir a paixão, curtir o gostoso da paixão durante a fase. E pode ser que essa fase vá transitar realmente para um amor, que aí nós vamos ver agora o que vai acontecer. Bem, aqui nós vamos entrar na fase que eu chamo de alinhamento, que na construção é o levantamento de custos e início da obra, que é onde vai começar, lembra aquele projeto? Pois é, agora a gente vai começar a levantar os custos reais, quanto vai custar esse projeto. A paixão vai passando e vai dando lugar a um amor mais estável, que é mais calmo que a paixão, mas muito mais fundamental. E aqui às vezes existe muita confusão, onde as pessoas interpretam assim, lá na paixão tudo era muito intenso, lembra que eu falei? Pois é, então muitas vezes a pessoa se sente desamada aqui,
Por quê? Porque o parceiro já não liga todo dia, ou já não fica dizendo toda hora eu te amo, ou não tem aquela necessidade de estar tão junto. Mas isso não quer dizer que não exista amor. Isso quer dizer que aquela primeira fase acabou. E que esta segunda fase agora, que é a fase do alinhamento, terá uma outra necessidade, terá outra característica. Então, é a fase da construção dos alicerces agora. Imagina a gente construir um alicerce na casa. A gente tem que construir bons alicerces, porque toda a construção posterior vai depender disso. Se um alicerce for mal feito, toda a construção que você fizer em cima será frágil. Então, essa fase é uma fase onde a gente tem que prestar muita atenção, porque nós vamos construir os alicerces de toda a relação, para a vida toda. As diferenças aqui vão começar a aparecer. Lembra que eu disse que na paixão, tudo a gente só pensava, só queria agradar o outro. Então a gente fazia muita coisa, inclusive, e nem pensava se gostava, se não gostava, na tentativa de agradar o outro, pensar como ele, agradar, mostrar o de melhor. Aqui, não. Aqui nós não vamos mais fazer alguma coisa só para agradar o outro. Aqui começa a existir o eu. Não mais só o nós. Aqui, cada pessoa volta a pensar um pouco mais em si. Então, é uma grande fase de negociação. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes. Elas vieram de mundos diferentes, de valores diferentes, de criações diferentes. E que vão ter que achar um espaço comum de vida. Então, essa fase de alinhamento é uma fase onde precisa muita conversa, onde existem desentendimentos, porque estas pessoas diferentes vão ter que se desentender e negociarem alguma coisa comum. Vai ter que ter muito ceder, muito não ceder. Então, é uma fase de muita conversa, onde tem que ter muito respeito, onde este alicerce tem que ser muito alicerçado no respeito, porque é muito comum nessa fase um querer dominar o outro, um querer subjugar o outro. E esse mais frágil, por medo que a relação termine, muitas vezes se submete. E aí a relação está fadada a ter um final bem triste. Por quê? Porque essa fase é a fase onde nós vamos construir o espaço pessoal e o espaço da relação. Um bom relacionamento, ele precisa ter o eu, o ele ou tu e o nós. Então imagine, vou trazer esses objetos aqui, ó. Eu, tu e nós. Então, tem coisas que vão ser comuns nessa vida e que esses dois vão ter que negociar, porque esse que pode querer uma coisa, esse pode querer outra, e vão ter que fazer uma negociação aqui. Um bom relacionamento é uma boa negociação. Vão ter que fazer uma negociação para isto aqui ficar bem. Só que terão coisas que não têm que pertencer aqui. Pertence a este ou pertence a este. E que isso é individual. Então, o privado e o comum passa a existir. Não pode existir só o comum. Nós não podemos nos transformar em um. Nós somos dois. E para isto aqui ser bom, é necessário que sejam mantidos dois. Por isso que precisa tanto do respeito. Porque para esse aqui e esse aqui não se submeterem um ao outro por medo, por N razões, e para que isto aqui, esse nós, tenha muita saúde, seja uma relação saudável, isso aqui precisa existir. E para isso existir, precisa respeito. Nós precisamos respeitar as diferenças e negociar o que tem que ser negociado para a vida comum.
E aí, se isso acontecer, nós vamos passar para a terceira fase muito bem. Se isso não acontecer, muitas relações sucumbem nessa fase, que é de 2 a 7 anos. Mas se ela sobreviver, agora vamos ver o que acontece na outra fase. Essa terceira fase é a fase do fortalecimento, que na construção de uma casa seria o término de construção, do construção mesmo, né, de paredes e tal, e começo dos acabamentos. Aqui a relação já sobreviveu a muitos desentendimentos da outra fase. O casal já está mais adaptado, já negociou um monte de coisas. O espaço eu, tu, nós já coexiste. Então tem um monte de coisas aqui nessa terceira fase que ela já está um pouco mais fácil, já está mais criada, a relação já tem um formato, o casal já se conhece melhor, saiu daquele período de tensão emocional. Os primeiros 7 anos, eles são bastante tensos, eles demandam bastante energia emocional na construção. Nessa fase, ela já é um pouco mais calma, então já começa a sobrar energia emocional para as pessoas começarem a se voltar um pouco mais para o seu crescimento pessoal. Então, essa fase que vai mais ou menos de 8 a 12 anos o relacionamento, é uma fase onde comumente os parceiros se voltam mais para os seus crescimentos pessoais, porque está sobrando um pouco mais de espaço, a relação já está um pouco mais tranquila. O casal já possui uma certa rotina, os papéis já estão mais distribuídos. Agora, nessa fase tem uma ameaça séria. Como cada um vai levar um pouco mais de energia para o seu próprio crescimento pessoal, é uma fase muito propícia a existir a competição, a disputa ou a acomodação. É muito comum aqui um dos parceiros estar se saindo melhor, estar tendo mais sucesso. E se o alicerce lá da segunda fase veio um pouco frágil, aqui é um bom momento de começar a evidenciar outros problemas. Porque aquele que está tendo menos sucesso vai tentar de alguma forma, vai sentir inveja, óbvio, que não é porque é parceiro que não sente inveja do outro, vamos deixar isso claro, né? Então, vai ter inveja e de alguma forma vai se vitimizar, vai se colocar como mal amado, vai exigir atenção, vai achar que está menosprezado. Então, isto é bem comum nesta fase. Ou então, o parceiro que está com menos sucesso se acomoda. Passa a fazer as rotinas só mais domésticas, passa a cuidar dos filhos. Isso tanto para homem quanto para mulher, viu, gente? Eu não estou dizendo que isso é função feminina. Às vezes tem homens que passam, a mulher trabalha, ganha mais, tem um cargo melhor, eles passam a ficar em casa e cuidar dos filhos. E isso pode levar o casal também a um desentendimento. Se isso não for bem negociado e bem aceito pelos dois, entendido como uma função importante na relação para ambos, onde cada papel aqui seja tratado com muito respeito e valorização, isso pode ser um problema. Então, essa fase é delicada neste ponto, né? Outro aspecto que pode existir aí é começar, como a relação já está um pouco mais estável, já tem uma certa rotina, é começar a negligenciar um pouco a relação em função dos outros papéis. Ou seja, o casal deixa de ser homem e mulher para ser mais pai e mãe, ou a mulher deixa de ser mais esposa para ser mãe ou marido.
ou um deles negligencia a relação e se volta muito para o profissional. Então, essa é uma outra ameaça importante dessa fase. Em função da maior estabilidade, começar a ter a negligência. E tem até, às vezes, a negligência, o próprio abandono físico. Eu já conquistei. Aí começa a engordar, começa a se largar e começa a afetar a vida amorosa, sexual. Então, essa fase é delicada nesse ponto e a gente precisa tomar bastante cuidado. Se tudo correu bem, se o casal está consciente, se o casal se conversa bastante, tem respeito, fala das dificuldades, está atento a essas ameaças, aí nós vamos passar para a quarta fase. Essa quarta fase é a fase da solidificação, dos ajustes finais numa construção de uma casa. Quando a gente já mudou para casa e está acertando os detalhes finos depois da mudança, aquela coisa que a gente só pode saber vivendo no local. Então aqui, gente, o casal já superou muitas dificuldades. Já desfez fantasias, já superou frustrações, já inventou muitas coisas. Tem um companheirismo muito maior, já tem uma intimidade, um conhece bem o outro já, né? Sabe até onde pode ir e o que não deve esperar do outro, né? Porque essa é a função da gente conhecer o outro, é saber o que a gente pode esperar dele ou não, ou dela, né? Tem um limite, cada um tem um limite. Então, a realidade nessa fase já superou a ilusão. Se o casal veio com um bom alicerce, ele foi transitando essas fases e essa é uma fase bem mais tranquila. Mesmo que o casal tenha filhos, porque nessa fase, geralmente, se o casal tem filhos, os filhos já estão grandes, porque é um período que vai de 13 a 20 anos do relacionamento. Então, os filhos estão mais crescidos, estão entre adolescência, adulto jovem. Mas se o casal não veio com um bom alicerce, essa é uma fase que pode trazer bastante conflitos, porque esse crescimento dos filhos pode trazer conflitos que estavam ocultos na relação ou em cada um. Né? Vocês sabem que quando a gente tem filhos, quando os filhos crescem, principalmente na adolescência, mexe muito com a nossa adolescência, o nosso jovem, né? As nossas memórias. E a fase da adolescência é uma fase de grande desafio para os pais. Então, é uma fase onde os casais que vieram com o alicerce já fragilizado ou com deficiências nas outras fases, é uma fase que vai evidenciar bastante esses conflitos, tanto em relação à postura com os filhos adolescentes, quanto as questões que serão despertadas nas próprias pessoas. Se o casal já, como eu disse na terceira fase, se o casal estava já negligenciando a relação, cuidando muito mais dos aspectos pessoais, já estava deixando a relação um pouco de lado, essa fase vai evidenciar muito isso. Por quê? Porque aí vai definir aquele casal sem tempero, sem muito contato, inclusive sexual. Por quê? Porque o casal já acomodou uma relação com o espaço de vida pessoal, cumprindo todos os seus desejos nas suas vidas pessoais. E sobrou muito pouca energia para a relação. Então, é um casal que você olha e não vê vida. É um casal... Tem muita gente, infelizmente, tem muitos casais assim, que estão juntos por outras necessidades.
ou porque tem medo, ou por necessidades de acomodação financeira, enfim, existe um monte de fatores que não o amor, que levam um casal não se separar. E nessa fase fica muito evidente isso. E é uma fase, na verdade, muito triste, porque você está investindo muito, você investiu muito da sua vida num relacionamento que não lhe traz tanto prazer. E é um relacionamento que você vai, daqui a pouco, ter que olhar muito para ele, porque nessa outra fase que vem agora, é a fase onde os filhos vão sair de casa. Geralmente, né, aquele casal que se voltou muito para os papéis de pai e mãe e deixou os seus conflitos meio que subjacentes, nessa próxima fase, o casal vai voltar a ficar só. Né, para envelhecer junto. Então, se você não vem, se você já vem com muitas fragilidades, com aspectos mal lidados, com conflitos mal resolvidos, é uma relação muito, é uma fase perigosa. Se tudo bem, vamos ver a quinta fase. Bom, se o casal chegou aqui, nós já estamos chegando além dos 20 anos. Né, dos 20 para frente, é a fase da renovação. E na fase da construção também é a renovação da casa, é aquela casa que a gente vai redecorar um pouquinho, né, que a gente já morou nela e tal, e agora chegou a hora de dar uma repaginada. É hora de dar uma repaginada na relação também. Geralmente, nessa fase, os filhos saem de casa, o casal volta a ficar, os dois, homem e mulher. E aí, se transitou bem, é uma recriação da vida, onde muitas vezes brota novamente o romantismo volta, um passa a olhar mais para o outro. O casal define coisas assim, uma vida de mais prazeres, porque geralmente eles já estão próximos de aposentadoria ou já mais estáveis, bem estáveis profissionalmente, que podem se permitir alguns prazeres a mais. Então, ou vão desenvolver um lazer juntos. Enfim, o casal recria uma vida entre o homem e a mulher novamente. Agora, se o casal veio com fragilidades, é uma hora muito difícil. Por quê? Porque é uma hora que você vai entrar em contato com o abismo. É o abismo que se criou durante todos esses anos passados entre essas duas pessoas. E agora esse abismo vai ficar muito evidente, porque não tem mais distração. Os filhos saíram, as coisas já estão, né? As distrações que nós usamos para camuflar os conflitos, elas vão desaparecendo. E é uma fase onde a gente precisa, tem uma necessidade, porque também coincide com a fase que a gente começa a envelhecer. Então, também você quer ter uma relação que te complemente mais, onde você possa confiar mais, onde você possa se sentir mais seguro, mais segura, onde você possa se sentir cuidado e cuidar do outro, que existam, se sentir apoiado. Então, é uma fase, o envelhecer é uma fase onde nós precisamos de ter um pouco mais de segurança, de sensação de aconchego, de poder contar com o outro. Então, se a relação veio boa, essa é uma fase muito legal. Porque o casal vai ficar mais juntinho, vai cuidar um do outro, vai apoiar mutuamente, vão trazer segurança um para o outro. Porque você sabe que filhos não dá para você contar com filhos. A gente não criou filhos para eles cuidarem da gente, não é? Filhos são filhos para o mundo. Quer dizer, o que vai sobrar no fim da história? O homem e a mulher. Agora, eu conheço muita gente que se separa nessa fase. Porque aí chega e é uma separação muito difícil, né? Porque você criou um hábito de uma vida
de ficar juntos, e aí nessa fase onde você estava precisando sentir apoio, aconchego, recriação para uma nova fase da sua vida, você se dá conta de um abismo e que você tem que recomeçar uma vida sozinho, sem o outro. Então, é muito importante que a gente observe todas as fases da vida e as necessidades, porque nós vamos chegar nessa. Então, eu conheço muitos casais que aos 25 anos se separam, 25 anos de casamento, né? Passaram uma vida, né? Investiram uma vida e depois vão envelhecer sem o outro, né? Ou, às vezes criam novas relações e às vezes não. Se o casal ficou junto e recriou e renovou, vai viver bem, mas vai acontecer uma outra coisa nessa fase, que é a separação sem opção. É aquela que não é optativa, que é a separação pela morte. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que recriar a vida. E vamos passar por uma separação. Seja a separação porque a relação veio muito contaminada e fragilizada, e aí ela não tem mais sentido de continuar, ou seja, a separação que um dia a vida vai nos separar. Mas essa é uma separação boa, é uma separação não feliz, mas é uma separação por necessidades da vida, né? Uma separação natural. Então, vejam, eu comparei com a construção. Por quê? Porque relação é construída. Não existe relacionamento bom sem uma árdua construção, sem prestar atenção em cada etapa. Não existe uma casa bem construída com alicerce ruim, não existe uma casa bonita com acabamentos ruins, e não existe uma renovação numa casa velha, numa casa que está caindo aos pedaços, que você não queira mudar nada de lugar. Não existe espaço para renovar. Então vejam que a vida do casal é muito parecido com a construção de uma casa. Espero que ter ajudado você a repensar, a ver o seu relacionamento de forma que você possa checar a fase que você está e ajudar o seu relacionamento a crescer, ser feliz e saudável. Se você gostou desse vídeo, passe para as pessoas que você ama, porque nossa intenção é levar maior nível, maior luz de consciência para as pessoas, porque só assim as pessoas podem fazer das suas vidas um lugar melhor e uma casa mais bonita. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.